Bem-vindos ao meu canal! Gente, então, hoje eu vou falar pra vocês sobre algo que eu ouvi essa semana. Que uma pessoa chegou pra mim, com boas intenções, né? A pessoa chegou pra mim e falou, nossa, mas que bom que a esclerose múltipla não te impediu de fazer nada, né? Eu vou contar pra vocês como foi o meu diagnóstico de esclerose múltipla e o que aconteceu na minha vida e de como a esclerose múltipla me fudeu. Bom, vamos começar. Eu tinha 15 anos quando eu me mudei pra Goiânia. Meus pais me mandaram pra um colégio especializado, né, lá pra que eu passasse melhor no vestibular e tivesse as melhores oportunidades, assim como meus irmãos tiveram. E eu estudava bastante, me empenhei bastante e meu sonho era fazer arquitetura. Em 2011, no meu primeiro vestibular, eu passei em 10º lugar em arquitetura na UFG. Foi um sonho realizado, né? Além de estar fazendo o curso que eu queria, de ter passado da primeira vez, de ter tido uma boa colocação no vestibular, e ainda foi numa federal, então assim, era um alívio tanto para mim quanto para os meus pais, né? Porque uma mensalidade não é muito barata. Então assim, eu tava vivendo meio que o meu sonho, né? Então eu fiz 4 anos de faculdade de arquitetura e eram 5, eu tava no final do 4º ano, foi em outubro, que eu tive que desistir totalmente. Em arquitetura é muito comum acontecer as viras de noite, que é você passar a noite inteira fazendo projetos. E a gente tinha até uma brincadeira, né? Projeto você não termina, projeto você desiste. Quando você vê que não dá mais pra mudar, você entrega e seja o que Deus quiser. Se você quiser ficar a vida inteira mexendo em um só projeto, você fica. E ele não vai ficar perfeito. Eu era um pouco perfeccionista, então eu tentava ao máximo virar à noite fazendo os projetos. Mas chegou um ano que eu comecei a perceber que eu não estava rendendo de madrugada. Então eu começava a fazer o projeto e a minha visão começava a falhar. Eu começava a tremer, que nem eu tô tremendo agora. Eu começava a tremer e eu não conseguia raciocinar, na verdade, né? Que é o que a gente descobriu hoje, que é o brain fog, né? Que é quando sua mente fica assim. Então, eu começava a passar muito mal e já aconteceu de eu virar à noite e entregar o projeto e na volta pra faculdade eu dormi no carro. Eu dormi no semáforo. E acordei com as buzinas. Eu não sei nem se eu dormi ou se eu desmaiei, pra ser sincera. Mas acho que aquilo foi um despertar pra mim. Que eu não podia ficar virando à noite. Até porque eu morava sozinha. E se eu passasse mal, quem que ia me ajudar, né? Foi então que eu decidi, eu estabeleci uma regra pra mim mesma de que eu ficaria acordada até 2 horas da manhã. Se até 2 horas da manhã, como quer que estivesse meu projeto, eu entregaria. Eu só finalizaria, né? Fazia as cotas, a renderização e entregaria um projeto, quer queira que ele estivesse, eu não ia mexer mais. Até porque cada vez que eu mexia mais ia ficando pior, porque por causa do brain fog e por causa da mão trêmula e da visão ruim. Acaba que eu começava a destruir o que eu já tinha feito. E foi quando eu comecei a ser chamada de fresca, né? Porque todo mundo virava à noite. Por que eu não podia virar à noite? E eu me perguntava, gente, por quê? Como é que vocês conseguem e eu não consigo? E eu fui ficando muito nervosa quanto a isso, porque eu sentia que eu dava o meu melhor e que eu me esforçava o quanto eu podia e eu não conseguia fazer como os outros colegas da minha faculdade. Até que a gente chegou nesse fatídico dia que eu disse, no dia 20 de outubro, que eu tinha voltado para visitar meus pais. Foi dia 20 de outubro? Enfim. 20 de outubro de 2015, que eu tinha voltado para visitar meus pais.
E tava no final de semana, o meu namorado na época me deixou em casa. E eu comentei com ele, falei, nossa, tô um pouco tonta. E a gente não tinha bebido, eu não gosto de beber, nunca fui de beber. A gente tava assistindo filme e eu comecei a ficar tonta. E no dia seguinte eu já não conseguia enxergar e não conseguia mexer as pernas direito. Foi escalonando até eu não conseguir escrever e não conseguir andar. Então foi quando eu tive que trancar a arquitetura e eventualmente desistir de arquitetura, porque eu sei que eu não conseguiria ter o mesmo empenho e ter o mesmo esforço que os meus outros colegas tinham, por mais que eu tentasse. E aquilo me matava por dentro. Então eu pensei, poxa, vou mudar de sonho agora. Eu vou passar a mexer com fotografia. Então eu fiz cursos de fotografia online que eu conseguia fazer em casa sem sair. E eu podia fazer meus horários. E estudei, me empenhei e comecei a trabalhar com fotografia. Foi aí que a esclerose tirou de novo mais um sonho meu. Porque a minha visão voltou, porque ela tinha melhorado, e ela voltou a ficar duplicada. E como que o fotógrafo vai ter uma visão duplicada? Sendo que você não consegue focar as suas próprias lentes. Coisas que a esclerose tirou de mim, além de meu poder, né, de fazer os exercícios e manter a forma física. Dá pra perceber que eu dei uma engordadinha desde o começo desses vídeos. E até por causa dos corticoides que eu tive que tomar. E depois da gravidez também eu ganhei mais peso. E eu tô sempre muito cansada pra fazer exercício. E é uma coisa que realmente eu não gosto muito. Mas enfim. Mas eu gostava muito de correr. E eu tive que parar de correr. E eu gostava de andar de patins. E eu também tive que parar porque eu não tenho mais o equilíbrio que eu tinha antes. E eu acho que o que mais me dói é não ter uma profissão hoje. Eu tô tentando, agora eu tô fazendo outra faculdade, que é a Faculdade de Artes Visuais, que eu adoro dar aula. Eu vou lutar o quanto eu puder para manter horários flexíveis, que não atrapalhem tanto, né? Que não me suguem tanto e eu consiga ter uma profissão. A esclerose múltipla precisa de uma ajuda de mentoria. Porque a gente manter um horário de trabalho é quase impossível. É muita dor crônica e é difícil você manter as habilidades, né? Tem dias que eu consigo dirigir, tem dias que eu não consigo dirigir. Tem dias que eu consigo escrever, tem dias que eu não consigo escrever. E tem dias que eu consigo fazer exercícios físicos e tem dias que não. E por mais que a gente mantenha, né, uma rotina, é difícil você conciliar isso, né, com uma vida profissional, de segunda a sexta, ou então de segunda a sábado. E é isso. Eu acho que eu queria mais falar com vocês sobre isso. O problema de ter uma doença invisível é que as pessoas acham que você está bem. Ficou muito triste esse final? Agradecer muito para quem manda as mensagens. De verdade, assim, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam quando vocês mandam essas mensagens. Que eu sinto que eu não estou conversando sozinha. E é isso. Curtam, compartilhem. Obrigada.